aos organizadores deste evento, pelo honroso convite para proferir estas palavras iniciais deste primeiro Seminário Nacional de Formação em Ciências Sociais. E desejo externar também a minha satisfação de estar aqui entre colegas, partilhando reflexões acerca de um tema tão instigante e tão importante, porque diz respeito não somente à constituição de um campo de conhecimento, mas diz respeito à formação de sujeitos humanos. O tema já foi enunciado pela minha colega Lore. Então, nesses agradecimentos, eu gostaria de ressaltar aqui as pessoas da professora Ana Laudelina e da professora Lore, que de forma mais imediata, mais direta, me fizeram esse honroso convite. Bom, em sintonia, então, com os propósitos deste seminário, falarei sobre o tema que está aí: Sistema Mundo, Ciência, Injustiça Cognitiva, por uma ciência social emancipadora. Pelos que podem observar, trata-se de uma abordagem essencialmente histórica sobre a constituição de um campo de conhecimento, a ciência moderna. E é claro que não somente a constituição de um campo de conhecimento, chamado de ciência moderna, mas uma área também de formação dos sujeitos humanos. Certo? Então, estas reflexões decorrem, não é, de alguém que tem uma militância acadêmica empenhada com a mudança, uma longa trajetória na área de educação e das ciências sociais, mas como um dos meus colega do departamento de física, o professor Liaci, eu digo que estou apenas começando. É alguém interessado na mudança e, é claro, motivado também pela ideia, pelo sentimento de esperança. Agora, por que abordar um tema tão extenso, tão abrangente? Sistema Mundo, Ciência, Injustiça Cognitiva, por uma ciência social emancipadora. Por dois motivos principais. Primeiro motivo, que este é um tema que vai nos ajudar a entender não somente a constituição desse campo, chamado científico, mas também vai nos ajudar a entender, a interpretar, a nos situar nos dilemas da atualidade, no que diz respeito às ciências sociais, mas não somente às ciências sociais. Então, essa é uma das frases. Ciência e tecnologia triunfaram e fracassaram ao mesmo tempo, diz Wachowski. Eu diria, triunfaram materialmente, fracassaram moralmente. Essas epígrafes têm um sentido de ser sinalizadores. Qual o outro sinalizador? Essa frase de Boaventura de Souza Santos: o que há de específico na dimensão da descoberta imperial é a ideia da inferioridade do outro, que se transforma num alvo de violência física e epistêmica. Essas duas frases estão aí postas porque esses termos estão presentes na minha fala, certo? Poderíamos acrescentar um outro de Otávio Paz: o mercado não tem consciência nem misericórdia. Então, de que falaremos inicialmente? Falaremos do segundo milênio. Por quê? Porque o segundo milênio é o milênio das descobertas imperiais e da constituição do sistema mundo moderno, de que iremos falar logo mais.
na qual se estabelecem as relações, não somente do ponto de vista da dominação econômica e política, mas do ponto de vista das relações de dominação do saber, do conhecimento. E, portanto, é um contexto de produção de invisibilidades ou mesmo destruição de sujeitos. Bom, é um período também, o que nós estamos chamando aí, mas não só somos nós, de universalismo europeu. É um período transsecular, século XVI em diante, que se traduz pela constituição desse campo hegemônico, chamado de universalismo europeu. Então, não se trata de universalismo global, mas de universalismo particularista, que assume a dimensão de universalismo global. Bom, nesse universalismo europeu se inclui a fé e a ciência moderna. E, é claro, um processo que resulta também na produção simbólica da inferioridade. Então, não se trata apenas de produzir o escravo no sentido econômico, mas de destruir, se uma violência, não somente uma violência física, mas uma violência epistêmica. O descoberto não tinha saberes para quem domina. Não era sequer plenamente humano. É por isso que emerge essa frase de injustiça cognitiva. Então, a dominação imperial, ela se reveste também de uma injustiça cognitiva. E, às vezes, não somente uma injustiça cognitiva, mas uma destruição de sistemas inteiros de pensamento, de conhecimento, não somente uma destruição física, mas uma destruição, pode passar, Thalita, das diversas tradições de conhecimento, como bem nos aponta a física e filósofa indiana Vandana Shiva. Bom, falaremos um pouco também do terceiro milênio. Tempo de interrogações, urgências e lutas. Essas interrogações iremos fazendo ao longo da nossa intervenção. Por favor, Thalita. É claro que o conhecimento não está solto no ar. O conhecimento é localizado historicamente. Então, o que nós temos a partir do século XVI, em primeiro lugar, é a divisão do mundo em sistemas produtivos centrais e periféricos. Isso significou a divisão internacional do trabalho com bases em troca desiguais. Aí nós temos a matriz do que se chama hoje globalização. Então, se a globalização atual ela se reveste de características específicas, na realidade, este é um processo que se origina por volta do século XVI e que significa a expansão de uma estrutura econômica por todo o globo, pela primeira vez na história, configurando a divisão internacional do trabalho. E essa divisão internacional do trabalho com base em trocas desiguais. Um centro na Europa, onde o capitalismo se desenvolvia, um centro formador de escravos na África, uma economia periférica nas Américas. Configuramos o que Immanuel Ornstein chama de sistema mundo, que Brodel chama de economia mundo, ou que Marx e Engels, no Manifesto Comunista, chamam de constituição de uma sociedade global. E
E este foi um período, esse do segundo milênio, dessas descobertas imperiais, que ergueu mundos coloniais, e decorrente desses mundos coloniais, os mundos pós-coloniais. Seja da primeira fase da colonização, do século XVI, seja do segundo momento, ou do segundo desembarque de Colombo na América, no século XIX. Aí nós já temos um capitalismo plenamente constituído, e essa segunda onda de colonização decorre da disputa imperialista por determinadas áreas do globo. Esse universalismo europeu ocidental, conforme já salientei, ele produziu a inferioridade não somente no sentido econômico e político, uma economia colonial, um Estado colonial, um domínio político metropolitano, mas também efetuou um processo de produção simbólica, portanto, de conhecimento da inferioridade. Inferioridade de quem? Dos ameríndios, dos povos nativos, dos escravos. E em meio a essa produção simbólica da inferioridade, fundamental ao domínio imperial, nós temos a fé, em primeiro lugar, os jesuítas, e aí nós podemos lembrar todo o debate que está sendo ressuscitado cada vez mais, porque acha que esse debate não foi sepultado, está presente nos trabalhos de Boaventura Santos, está presente no trabalho de Todorov, está presente nos trabalhos de Ornstein. É o debate entre Juan Ginés Sepúlveda e Bartolomé Las Casas. Um dominicano, um jesuíta, Ginés Sepúlveda, e um dominicano, Las Casas. É claro que foi o paradigma de Sepúlveda que prevaleceu, não é? E esse paradigma de Sepúlveda e de Las Casas, esse debate entre Sepúlveda e Las Casas, na qual Sepúlveda dizia que os índios, que os selvagens, deveriam ser, a eles ser imposta a fé pela força, porque eram bárbaros, não eram sequer plenamente humanos, eram meio monstros, meio animais, meio homens. Las Casas tinha uma visão inteiramente diferente, que valorizava, não é, a figura humana do selvagem e seus saberes, mas não é o paradigma de Las Casas que vai prevalecer, é o paradigma de Sepúlveda. Las Casas foi uma das vozes discordantes, como outros ocorreram em meio à construção do pensamento hegemônico, como foi o caso de Montaigne. Então, entre esse sistema de produção simbólica da inferioridade, nós podemos dizer, no primeiro momento, a fé. Foi aí que se deu o primeiro desembarque de Colombo na América. E no segundo momento, no século XIX, uma ciência reducionista. E todo esse processo foi feito em nome da razão e da civilização. Tudo isso, tudo que não fosse razão, civilização, a fé dos países centrais, cristianismo, era considerado como primitivo. E aí é uma divisão do mundo entre civilizados e bárbaros. Bom, esse sistema mundo, ele tem uma estrutura, portanto, intelectual, que é dado por diversos aspectos, como a missionação,
universalismo científico às universidades modernas. E portanto, através desse processo que vai se produzir a invisibilidade ou a destruição de povos e seus sistemas inteiros de conhecimento. Nós sabemos que os astecas e os incas tinham um sistema de conhecimento altamente complexos, mas os espanhóis tinham a pólvora. Qual lugar, por favor, Thalita, qual lugar da universidade e da ciência nesse contexto? A universidade, porque ela é uma instituição-chave nesse período. Não é mais a universidade medieval que nós conhecemos e cultuamos com suas vestes bonitas apenas nas solenidades. É outra coisa. Pergunta-chave aqui a ser feita nesse contexto, como também pode ser feita hoje. Qual tipo de educação e de conhecimento deveria ser desenvolvido pelas universidades nesse contexto de constituição do sistema mundo dado pelo capitalismo emergente em constituição? E esse é um momento que vai ocorrer um processo de secularização e especialização do conhecimento. Da teologia para a filosofia e da filosofia para a ciência. Uma forma metódica, sistemática e objetiva, assim é visto, capaz de estudar todos os fenômenos. Fora disso, não há verdade possível. Então, esse processo de deslocamento da teologia para a filosofia e para a ciência, enquanto forma hegemônica de conhecer, significa o deslocamento da certeza ou da verdade de uma autoridade religiosa ou filosófica para a razão objetiva. Esse é um processo de deslocamento. A ideia é quem é a autoridade capaz de confirmar a verdade e a certeza. É claro que a ciência, a ciência moderna, ao surgir nesse período, ela surge como uma insubordinação em face do domínio da teologia. Portanto, numa forma hegemônica, mas ela vai, evidentemente, se transformar depois numa forma extremamente racional, amplamente, não toda a ciência, porque há uma ciência insubmissa, há uma ciência crítica. A passagem da ciência para a filosofia, ou da teologia para a filosofia, e desta para a ciência. A filosofia já seria um momento desse processo de secularização. A autoridade, no que diz respeito à busca da verdade e da certeza, não deveria ser mais buscada nos livros sagrados, mas na autoridade de um filósofo. E isso também, claro, que foi considerado insuficiente por aqueles que militavam no campo da constituição de um conhecimento novo, chamado científico. Bom, esse processo de secularização e especialização do conhecimento, que foi sob a chancela que a ciência experimentou um grande desenvolvimento, ele provocou um divórcio entre ciência e filosofia, e, portanto, entre ciência e ética, de danosas consequências, não somente no que diz respeito à produção do conhecimento, mas também no que diz respeito à humanidade. Ciência significou não apenas progresso, mas também destruição, tendo em vista a dimensão instrumental que assumiu em larga medida. Então, o que vai acontecer? Vai ser uma separação. Uma separação entre a verdade, por um lado, o bom e o belo, por outro lado. Não compete à ciência
indagar sobre o bom e sobre o belo. Indaga a ciência, indagar sobre a verdade. Então, isso significou essa separação entre ciência e filosofia, ciência e humanidade, ciência e artes, e assim por um lado. Se há, então, essa separação entre ciência e ética, vale a pena aqui, talvez, citar Edgar Morin, quando ele chama atenção para as duas faces complementares da finalidade ética. A resistência à crueldade e à barbárie é uma dessas faces, e a outra face é a realização da vida humana. Se a ciência não tem possibilidade de refletir sobre essas condições, ela está fadada a se transformar num campo, não é, na qual a razão instrumental ganha grande peso e se torna hegemônica. Bom, decorrente desse divórcio, nós temos então a emergência das duas culturas. A cultura científica e a cultura humanística. E, portanto, a separação entre razão e emoção. Por essa divisão, portanto, por essa fragmentação, a cultura científica passa a ser encarada como o campo da verdade, objetividade e pesquisa empírica. E o campo da cultura humanística, as filosofias, a literatura, artes, etc., como o campo da especulação, da subjetividade, do bom e do belo. Então, não é possível produzir verdade aqui, porque prevalece a dimensão subjetiva. E não é possível falar em verdade quando se tem um domínio da subjetividade. Então, a ideia de ciência é tudo aquilo que pode ser medido, pode ser contado, pode ser externalizado, e nós temos aqui a pensar, a embasar essa visão, não é? O paradigma de Newton do mundo como máquina, conforme leis deterministas, invariáveis, etc. As ciências sociais aparecem no século XIX. E elas estão divididas entre essas duas culturas. Então, o momento em que as ciências sociais se constituem como um campo de conhecimento, elas começam a emergir, os nossos clássicos principais, do século XIX. Durante um século, alguns autores fazem essa periodização, entre metade do século XIX e metade do século XX, são períodos de constituição de um campo de conhecimento chamado de ciências sociais, e não há um terceiro caminho inerente às ciências sociais. Elas se dividem entre essas duas culturas. Ou seja, de um lado, um campo desse conhecimento adere à ideia desse paradigma da ciência da natureza, um conhecimento inteiramente objetivo, uma separação entre sujeito e objeto de conhecimento, a busca de leis objetivas. Alguns de nossos clássicos falam isso claramente. Enquanto o outro campo permanece vinculado às humanidades. Então, as ciências sociais, elas permanecem divididas entre essas duas culturas, mas sempre são acusadas de não serem ciências, porque não são objetivas, porque são permeáveis, etc. Nós vamos ver que essas questões depois vão aparecer na física, na química, na matemática. Se a ideia de ciência é tudo que pode ser contabilizado, tudo que pode ser objetivo, aquilo que é expurgado, toda e qualquer emoção, nós, seres humanos, somos seres de razão e seres emocionais. Bom, o momento em que essa ciência, como uma forma de universalismo, mas o universalismo de uma parte do mundo,
que toma a dimensão do universalismo global, que essa é a luta que continua. Se torna hegemônica no século XIX. Um século em que acabaram de acontecer a dupla revolução na Europa, as revoluções políticas burguesas, a revolução industrial inglesa, não há mais feudalismo, há, portanto, capitalismo. Século do liberalismo, século XIX, é o século em que essa ciência se torna hegemônica, considerando todos os demais saberes. Por isso que se fala em monocultura da mente, não é? Este processo é um processo não somente que implantou, do ponto de vista econômico, as plantations na América, como aconteceu no Brasil, a monocultura da cana, mas também implantou, diz Vandana Shiva, monoculturas da mente, não é? Não há diversidade no conhecimento. O conhecimento da experiência, não há diversidade. Esses conhecimentos, porque este selvagem não é sequer plenamente humano. Ele não tem saberes. Isso configura, portanto, o que Vandana Shiva chama monocultura da mente e que o Boaventura Santos chama de epistemicídio, não é? A destruição de sistemas inteiros de conhecimento. O único conhecimento viável era aquele que dizia respeito à civilização. Havia uma relação entre civilização e bárbaro. Será que essa relação continua existindo ainda hoje, conforme o contexto de hoje, atualizado pelo contexto histórico? Bom, então esse é o momento do século XIX. E a palavra-chave do século XIX é progresso. Um conceito hoje profundamente corroído, não é? E este progresso teria uma locomotiva. Essa locomotiva é essa aí, a tríade de ciência, técnica e indústria. Essa que seria a locomotiva do progresso, não é? Queria eliminar as superstições, não é? Iria dominar a natureza. Então é um contexto na qual essas descobertas imperiais, nós podemos dizer que elas tiveram três aspectos importantes, né? O Oriente, como campo da alteridade, o selvagem, como campo da inferioridade, e a natureza, como algo a dominar, o campo da exterioridade. Uma natureza a ser dominada, a ser capturada. Nós estamos observando as consequências dessa visão. Então esse é o momento na qual essa ciência se torna um campo hegemônico do conhecimento, e ela faz isso mediante um processo de especialização, fragmentação